Olá, eu sou Antônio Moreno, diretor da GEPAM, e este é o quadro Fique por Dentro. Hoje nós vamos tratar do tema impacto orçamentário e financeiro. O impacto orçamentário e financeiro são instrumentos criados pela Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei Complementar 101. Mas antes da gente entrar propriamente na questão do impacto orçamentário, seria interessante a gente falar sobre o ordenamento orçamentário e financeiro. Nós temos as três peças de planejamento, que são, né, as leis, o plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias e a lei orçamentária. Bom, aprovadas essas leis, a gente tem, quando aprova a lei orçamentária, nós temos 30 dias para elaborar a programação financeira e o cronograma mensal de desembolso. É como que o dinheiro vai entrar na conta da prefeitura e como que o dinheiro vai sair. Muito bem. Feito isso, quando for então fazer algum programa de governo, é necessário que o contador, então, junto com o setor que solicita a despesa, fazer a declaração do ordenador de despesa de que há compatibilidade dessa despesa com o impacto e também o impacto orçamentário e financeiro. Isso feito, passa-se então ao processo licitatório, que depois nasce o empenho e o contrato. Né? A empresa então fornece o bem ou o serviço, a realização da obra ou a entrega de material, ocorre a liquidação da despesa, antes de fazer o pagamento faz-se a retenção tributária, ocorre o pagamento e faz o recolhimento então daquela retenção tributária. Bom, essa foi a ordem então de uma despesa na prefeitura. Bom, vamos primeiro na declaração do ordenador de despesa. É uma regra estabelecida pelo artigo 15 e 16 da Lei de Responsabilidade Fiscal. O que diz o artigo 15? Que serão consideradas não autorizadas, olha bem, preste atenção, não autorizadas, irregulares e lesivas ao patrimônio público qualquer geração de despesa ou assumir obrigação que não atendam ao disposto da Lei de Responsabilidade Fiscal. Muito bem. Então, toda vez que nós formos criar, expandir ou aperfeiçoar uma ação de governo e que isso vá acarretar depois um aumento de despesa, então tem que ser acompanhado de dois instrumentos. Primeiro, a estimativa do impacto orçamentário para o exercício que vai entrar em vigor essa criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental, tá certo? E para os 2 anos seguintes. E também a declaração do ordenador de despesa, no caso o prefeito ou o secretário, se o prefeito assim delegar, de que esse aumento de despesa tem adequação orçamentária e financeira com a lei orçamentária e também compatibilidade com o PPA e com a LDO. E a estimativa de despesa, né, o impacto orçamentário, ele tem que ter as premissas e a metodologia de cálculo utilizadas. Tá bom? E daqui a pouquinho eu vou falar sobre isso daí. Bom, o que a gente ressalva que não há necessidade de fazer o estudo do impacto orçamentário de despesa? São aqueles valores que nós colocamos na LDO. Normalmente coloca-se o valor de dispensa de licitação, tá certo? Então, aqueles valores que dispensa a licitação, dispensa também fazer o estudo do impacto orçamentário e financeiro. Muito bem. O que é uma premissa e o que é uma metodologia de cálculo? Bom, um exemplo, né? Se a gente for construir uma escola lá num determinado bairro para atender uma pré-escola, então eu tenho que dizer quais serão as minhas despesas, não a despesa da construção, né? Porque a gente viu lá que são as despesas decorrentes daquele programa. Então eu vou ter que ter, no caso de uma expansão de uma escola ou construir uma escola, vou ter que contratar professores, funcionários, né? Funcionários administrativos, vou ter que despesa com água, com energia,
com telefone, material de escritório, material de limpeza, higiene, material pedagógico, material de informática, enfim, uma série de despesas que eu tenho que calcular quando a obra estiver pronta, for inaugurada, e para os próximos 2 anos. Por que a lei de responsabilidade estabeleceu isso? Para evitar que o gestor construa um prédio e depois não dê sequência, não coloque esse prédio para funcionamento, essa escola para funcionamento. Então, por isso que nós temos que fazer o estudo do impacto orçamentário e financeiro, e por isso nós temos que ter a premissa, quais são os itens, os valores e qual é a metodologia de cálculo que a gente vai utilizar para fazer esse impacto orçamentário e financeiro, tá certo? E a lei estabelece ainda que é condição prévia para empenho e licitação fazer o estudo do impacto orçamentário e financeiro. Então, nem a contabilidade pode empenhar e nem a licitação pode licitar um projeto, um programa de governo, uma ação de governo, uma expansão de governo ou um aperfeiçoamento de ação governamental. Não pode empenhar nem licitar se não preencher os requisitos da lei, ou seja, impacto orçamentário e financeiro e a declaração do ordenador de despesa de que aquela despesa tem compatibilidade com o PPA, LDO e a lei orçamentária. E lembrando, caso contrário, essa despesa que foi empenhada sem obedecer esses institutos serão consideradas não autorizadas, irregulares e lesivas ao patrimônio público. Muito bem. Além do impacto orçamentário, que estabelece o artigo 15 e 16 para as despesas, programas de governo. Quando a gente fala programa de governo, são os projetos, são aqueles que constam lá da portaria SOF 42. Então, estabelece lá os programas de expansão, aperfeiçoamento e novas ações governamentais. É o artigo 15 e 16. O artigo 17 é quando ele trata das despesas de caráter continuado. O que são as despesas de caráter continuado? Primeira coisa, a própria lei já definiu, são despesas correntes, derivada de uma lei. Portanto, uma lei criou uma despesa corrente. E ela vai criar uma obrigação legal por período superior a 2 anos. Então, um exemplo, quando eu vou fazer uma contratação de funcionário, eu estou assumindo uma despesa que eu não posso demitir esse funcionário, porque ele adquire a estabilidade e assim por diante. Se eu for dar um aumento real de salário, ela é uma despesa corrente, é derivada da lei e ela cria uma execução obrigatória por um período superior a 2 anos. Então eu tenho que também fazer o estudo do impacto orçamentário e financeiro. A diferença aqui é que nós temos que demonstrar, primeiro, se eu vou criar uma nova despesa, eu tenho que dizer de onde virá o dinheiro para essa nova despesa. Tá certo? Eu tenho que comprovar que essa nova despesa não vai afetar minhas metas de resultados previstas para o exercício. Então, eu tenho que fazer ou redução permanente de despesa, ou eu tenho que fazer um aumento permanente de receita. Tá certo? Então, quando eu vou aumentar a minha despesa, criar uma despesa obrigatória superior a 2 anos, eu tenho que criar um aumento permanente de receita ou uma redução permanente de despesa. E para isso eu tenho que também fazer as premissas e a metodologia de cálculo, demonstrar como que eu cheguei nesses valores e demonstrar de onde é que está vindo o dinheiro para assumir então essa nova despesa de caráter continuado, tá certo? Bom, o aumento da receita ou a redução de despesa é o seguinte, então nenhuma despesa ela pode ser incluída no orçamento sem que seja demonstrada a origem dos recursos para seu custeio, tá certo? Então, quando eu vou criar uma nova despesa, eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que fazer remanejamento de dotação, ou eu vou poder, então, suplementar essa dotação por superávit financeiro,
por excesso de arrecadação e assim por diante, tá certo? Então, agora, eu tenho que fazer redução permanente. Eu não posso simplesmente pegar uma dotação e fazer um contingenciamento. Porque o contingenciamento é momentâneo, é somente para aquele exercício. Eu tenho que demonstrar que eu estou cortando realmente redução permanente de despesa definitivamente. Então, olha, eu fazia, por exemplo, transporte de alunos universitários e gastava 1 milhão. Eu não vou fazer mais isso, eu vou cortar 1 milhão do meu orçamento e por isso eu vou poder agora criar mais cargos, dar aumento salarial. Então, efetivamente, eu cortei aquela despesa. Agora, o contingenciamento, você contingia por 3 meses, contingencia por 4 meses, 5 meses. Então, isso não vale, tá bem? Então, a redução de despesa tem que ser permanente. No caso do aumento de receita, ela tem que se valer para os exercícios seguintes. E quais são as alternativas que nós temos, então, para elevar a nossa receita? Ou eu elevo a alíquota, né? A alíquota, por exemplo, que calcula o valor venal do IPTU, ou eu elevo a alíquota de alguns itens do ISS-QN, tá certo? Ou eu faço a ampliação da base de cálculo, então está tendo mais loteamentos na cidade, portanto vai ter uma receita efetiva maior de imposto territorial, ou está tendo uma construção de casas populares ou loteamentos, então vai aumentar meu imposto predial, tá certo? Ou eu vou fazer majoração de tributos mesmo, eu vou fazer um recadastramento imobiliário, uma nova planta genérica de valores, e isso então vai causar um aumento permanente de receita, e portanto eu posso criar então uma despesa de caráter continuado. Bom, pessoal, era isso que a gente tinha para esse tema hoje. Se você gostou do conteúdo de hoje, achou legal, curta o vídeo, né? Se inscreva no nosso canal para receber semanalmente as notificações do nosso quadro. Nós somos a GEPAM e esse foi o quadro Fique por Dentro. Até a semana que vem.